Bom dia, tarde ou noite. Sou o Hugo de novo e agora nós vamos falar sobre a parte da regência. O período regencial, primeiramente dando a introdução da construção do período regencial, do porquê Dom Pedro I abdicou do reino e no lugar ficou só como vaga ao reino como imperador seu filho, que tinha apenas 5 anos, e não existia possibilidade de Dom Pedro II, que era o filho de Dom Pedro, governar pela porque ele ainda era uma criança. Então ocorreu o período em que setores da sociedade, liberais, monarquistas e liberais exaltados, governaram o reino e mantiveram a ordem do Brasil e tentaram gerar algumas rupturas na estrutura monarquista, pelo menos da parte dos liberais exaltados e liberais moderados. Tentaram retirar um pouco da centralidade do governo que existia na monarquia. Bom, vamos falar sobre a abdicação de Dom Pedro I. Em 1824, Pedro tinha o apoio de políticos das elites e da população para dissolver a Constituinte e baixaram a Constituição. Mas 7 anos mais tarde, ele foi forçado a abandonar o reino. Em 1824, ele teve força para impor uma constituição e ortogar, né, que impôs a partir da força dele. E não houve, não houve manifestações nem recusa, tanto da parte da sociedade civil, das pessoas que existiam lá, comerciantes, intelectuais. Não houve recusa, renúncia tão grande da parte dessas pessoas, nem da parte da instituição, do governo ou das outras pessoas que conviviam lá, escravos que não teriam como se manifestar mesmo, pessoas escravizadas. Então a estrutura do governo era, em 1824, ela era muito favorável ao Dom Pedro I. Porém, elas foram se modificando com o tempo. Um, do, das primeiras questões que demonstram essa crise institucional foi a Guerra Cisplatina, que foi a guerra em que o Brasil tentou. Existia uma região que era chamada de Cisplatina, que ela ficava ali próximo ao Rio Grande do Sul, onde hoje é o Rio Grande do Sul. E ela ficava ali, tipo, e o governo do Brasil havia conquistado aquela região recentemente, tipo, ainda no período da colônia. Eles tinham conquistado aquela região e é, as pessoas que conviviam lá não se consideravam brasileiros. Elas se consideravam a parte daquilo, elas não queriam ser exploradas por conta da exploração de prata que existia ali naquela região, aquela região cisplatina, que hoje é onde está o Uruguai. Então, ocorreu uma guerra, um conflito. Que originalmente não fazia parte do território brasileiro. Ocorreu uma revolta interna por conta disso, que provocou a guerra em que o Brasil perdeu a província para as Províncias Unidas do Rio da Prata, que atualmente é a Argentina. Que a Cisplatina, a região Cisplatina, ela se uniu às províncias do Rio da Prata, que hoje é a Argentina, numa guerra contra o Brasil, pois o Brasil tinha conquistado aquela região, através da força. E ela originalmente não fazia parte do Brasil, porque o Brasil tinha a tática expansionista de nação, que é conquistar vários territórios em volta para conseguir mais riquezas dessa forma. Tanto é que essa é a razão
pela qual o Brasil existiam tantos conflitos regionais aqui, movimentos separatistas, movimentos que não se consideravam brasileiros e queriam ou estavam achando que estavam sendo explorados, que estavam só pegando as riquezas dele para dividir entre vários outros locais que não produziam riqueza. Então, essa é um dos maiores problemas do Brasil, que é a demografia dele, a parte do território, que nem todo ele se considera unificado. Bom, por ter ocorrido essa perda da região cisplatina, o Brasil iniciou uma guerra contra Buenos Aires, no Argentina, onde hoje é a Argentina, né, que era Províncias Unidas do Rio da Prata. Brasil, o Brasil iniciou uma guerra contra Buenos Aires em dezembro de 1825, que se estendeu até 1827. E foi um desastre para o Brasil, que teve que aceitar a perda da província cisplatina e uma catástrofe financeira. E foi uma catástrofe financeira para os dois, tanto para o Brasil quanto para Províncias Unidas do Rio da Prata. Ou seja, a guerra, assim como imaginado, assim como esperado, ela afeta a economia. Pois então, foi um desastre para o Brasil e para a futura Argentina, que era a região das Províncias Unidas do Rio da Prata, que era a região que estava próximo da região cisplatina, que hoje é onde a cisplatina hoje é onde fica o Uruguai, e as Províncias Unidas do Rio da Prata é onde hoje é localizado na Argentina. A guerra que o Brasil teve contra Buenos Aires, que foi de 1825 a 1827, foi um desastre, porque ele já havia perdido a região cisplatina. Ele foi guerrear com Buenos Aires para conseguir conquistar a região cisplatina de novo, novamente, e talvez conquistar alguma parcela da região das Províncias Unidas do Rio da Prata. Porém, o Brasil perdeu. Foi um desastre. E isso afetou diretamente na economia do país, que fez com que grande parte dos latifundiários e das pessoas de quem realmente movimentava a economia do país, desse tributos para o governo para ele dispensar numa guerra que foi falida. Então, eles começaram a ver com maus olhos o Dom Pedro I. E esse foi uma das primeiras crises que ocorreu nos meios do Império, do governo do Império, que fez com que Dom Pedro I abdicasse em 1831. A guerra provocou um recrutamento forçado por parte do Brasil para completar as tropas do exército que foram contratadas por pessoas pobres que não faziam parte do exército profissional. O Brasil contratou outras pessoas pobres para continuar a guerra, que não faziam parte do exército profissional, para tentar ganhar a guerra. Porém, ou essas pessoas tiveram que abandonar a guerra por conta de desistência, por conta da guerra não ter dado certo, ou elas morreram. Ou elas morreram. Bom, diante desses problemas institucionais provocados pela guerra, o Brasil teve que pedir proteção da potência inglesa ao Rio de Janeiro, inglesa e francesa, para proteger a capital, Rio de Janeiro, de navios de guerra, visto que ela não era localizada em um ponto estratégico seguro, diferente de hoje, que antigamente, nesse período, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, ou seja, era uma capital em frente ao mar. Então, se algum país decidisse atacar a capital do Brasil por mar, ele poderia.
E como o Brasil já tipo, estava enfraquecido diante da guerra, como a questão econômica dele estava frágil, tipo, estava muito frágil porque ele investiu muito, tipo, muitos recursos na guerra. O Brasil pediu a ajuda das potências francesas e inglesas para protegerem o Rio de Janeiro. O que, assim, em relação à questão política, demonstra que o Brasil não tinha, estava sendo afetado na questão da soberania dele, que ele estava dependendo de outros países, de outras potências, para que ele próprio se protegesse. Bom, como sabemos, as guerras custam dinheiro, o que agravou os problemas econômicos que o Brasil já tinha, pois o Brasil ele já tinha um problema na questão econômica, como tem até hoje na questão da divisão, pois os núcleos da elite, os núcleos tipo, mais abastados da sociedade, que são os latifundiários, que naquele período eram os latifundiários, eles possuíam dinheiro e muito dinheiro. Muito também por conta da escravidão. Pois na escravidão não existe uma circulação de dinheiro, não existe uma circulação econômica mais igualitária. A circulação de dinheiro ela é concentrada na elite. E isso fazia com que as pessoas que eram mais pobres, as pessoas que trabalhavam em outros serviços, ganhassem muito abaixo do adequado quando elas ganhavam, porque existiam os escravos que sobreviviam, tipo, trabalhavam para sobreviver, trabalhavam para conseguir o alimento, o próprio alimento. E assim sobreviviam. E isso configura outro dos problemas que o Brasil sempre teve e carrega até hoje, que é a divisão do dinheiro, ou numa perspectiva marxista, a divisão dos meios de produção. Pois as pessoas elas não têm uma forma de conseguir trabalhar naquilo que elas naquilo que é delas, tá ligado? Tipo, geralmente elas trabalham para alguém e geralmente elas ganham muito pouco porque essa pessoa que já possui algum dos meios de produção, ela recebe uma quantia moderada, mas quem recebe muito dinheiro mesmo, quem movimenta a economia, tipo, movimenta não no sentido de quem trabalha, mas quem tem o controle da economia do país é a elite. Economicamente, o Brasil passou a produzir mais café a partir dos anos 20, sua principal fonte de renda econômica naquele período. Mas os preços de todos os produtos que o Brasil produzia, como algodão, fumo, o couro e o próprio café, caíram a renda do governo brasileiro. Caíram, quer dizer. O, esses produtos que o Brasil produzia e exportava, ou mesmo não exportava, mas comercializava, o preço deles caiu, que fez com que estimula no crescimento da crise também. Bom, com relação à economia, o nosso maior parceiro comercial nesse momento seria a Inglaterra. Vai ser a Inglaterra. E a Inglaterra, ela impôs uma taxa de 15% aos produtos que ela vendia ao Brasil. Ou seja, os produtos eles eram 15% mais caros. E nesse exato momento, o Brasil estava sofrendo com as crises que ele havia criado pela Guerra Cisplatina e pela guerra contra Buenos Aires. Então, isso prejudicou ainda mais a economia do Brasil diante das pessoas as pessoas que conviviam, que eram mais pobres, elas estavam, tipo, elas já, tipo, lutavam para conseguir um pouco de comida, um pouco de alimento. Neste momento, a situação delas ficou mais difícil. E para os grandes fazendeiros, tipo, eles compravam tudo mais caro. Todos os produtos eles tinham aumentado o preço deles.
Então eles tinham que pagar mais por aquilo que eles sempre já que eles sempre conseguiam, tipo, de forma fácil. Bom, como medida para superar essa crise econômica que o Brasil estava vivendo, Dom Pedro I emitiu mais dinheiro, o que dentro da lógica econômica naquele período, hoje em dia isso se modificou um pouco, mas segue uma linha parecida. Naquele período, caso você estivesse enfrentando por uma crise e decidisse imprimir mais moeda, tipo, imprimir mais dinheiro, fazer mais dinheiro, você automaticamente iria baixar o valor da sua moeda em relação, primeiro, ao ouro que você tinha, porque não é porque você está imprimindo mais moeda que você tem mais ouro, e quem define o valor do dinheiro é o ouro. O peso do dinheiro era o ouro. Então, quanto mais ouro um país tem, mais cara a moeda dele era nesse período. Hoje em dia se modificou, mas hoje em dia se modificou por crédito. Então, e tem uma relação com a moeda estadunidense, o dólar. Mas isso é uma questão econômica atual. Nesse período, a moeda, o valor dela era medido pela quantidade de ouro que um país tem, que o Estado tem. E Dom Pedro imprimiu mais moeda como uma atitude desesperada de consertar a economia, de tentar amenizar a crise, o que provoca a inflação, que aumenta a crise. A moeda brasileira enfraqueceu em relação à libra inglesa, que fez com que o dinheiro brasileiro valesse menos no mercado externo. Ou seja, quando um fazendeiro ia comprar, ou fazendeiro ou alguém ia comprar algum bem importado, algo que seria produzido na Inglaterra, por exemplo, que era o nosso maior parceiro comercial que vendia coisas pra gente, ele teria que pagar muito mais por aquele produto. O que favoreceu a venda de produtos nas outras nações, ou seja, quando a gente ia vender produtos que a gente produzia como café, o café ele estava mais barato, porém quando a gente ia comprar algo estava mais caro. E um dos aprofundamentos dessa crise foi o aprofundamento do conflito entre os brasileiros e portugueses que residiam aqui no Brasil. Visto que os portugueses, representados no governo de Dom Pedro I, são os responsáveis pela crise que o mercado brasileiro estava vivendo. Nesse período, Dom Pedro I e a elite política era dividida entre... Não, nesse período de Dom Pedro I, a elite política era dividida entre liberais e absolutistas. E dentre os liberais tinham os liberais moderados, que eram os liberais que eram a favor de uma monarquia constitucional, e os liberais exaltados, que acreditavam na federalização do país, para que cada estado, cada província nesse momento, não é estado, cada província organizasse a sua economia de forma individual. E eles eram a favor de uma república no Brasil. Os mais, tipo, uma certa parte do bloco dos liberais exaltados, que eram os liberais fervorosos, eles eram a favor de uma república no Brasil, ao invés de um regime absolutista ou monarquista. Os absolutistas eram defensores da propriedade que era garantida pela figura do imperador. Temiam a liberdade excessiva, pois ela poderia pôr em risco as regalias e privilégios, e aceitavam em nome da ordem os atos do imperador, mesmo que eles fossem
contrários à lei, ou seja, mesmo que eles fossem autoritários, como o poder moderador, que o Dom Pedro, no período que o Dom Pedro estava aqui, ele tinha, eles aceitavam, mesmo, tipo, isso, eles aceitavam o poder moderador que ia contra as leis constitucionais que já haviam sido estipuladas por ele próprio em 1824, na Constituição. Eles aceitavam que o Dom Pedro ultrapassasse a barreira das leis, caso mantivesse os privilégios que eles tinham, porque eles em sua maioria eram portugueses e eram monarquistas. Os liberais também eram defensores da ordem e da propriedade, mas defendiam a liberdade constitucional garantida por elas. Ou seja, os liberais defendiam a liberdade da Constituição, as liberdades individuais. E eram partidários da novidade, e principalmente de estar em oposição ao governo vigente, ou monarca. Ou seja, eles eram a favor da liberdade de expressão, eles eram a favor da pessoa ser contrária ao governo, e não ela ter que obedecer e ter que aceitar todas as ordens que o governo colocava de cima para baixo. Dentro dessa lógica, muitos membros da elite brasileira se posicionaram a favor de Dom Pedro I, pois desconfiavam e tinham insegurança do liberalismo. E por terem recebido cargos na administração do governo, por terem recebido títulos de honra concedidos pelo imperador. Ou seja, Pedro I estava bajulando a elite, garantindo seus privilégios para conseguir o apoio dela. E de fato conseguiu. Porém, com o caminhar da história, os brasileiros foram começando a ir para o lado dos liberais, enquanto os portugueses se apegavam à figura do imperador. Na população urbana, no exército, no sentimento lusitano, o sentimento lusitano foi ganhando, o sentimento anti-lusitano, anti-português, foi ganhando corpo e forma. Foi aumentando e ganhando um forte poder mobilizador Outro dos medos que os liberais tinham era que Dom Pedro I assumisse o trono em Portugal, pois Dom João VI havia morrido, o pai dele, que era o rei de Portugal. Ele havia morrido em 1826. O medo que eles tinham era que Dom Pedro I voltasse para Portugal e unificasse os reinos, tornando o Brasil apenas mais uma colônia novamente, uma colônia de exploração. O que seria horrível na perspectiva dos liberais, porque eles queriam desenvolver uma base liberal no governo do Brasil, para que eles desenvolvessem a riqueza deles, sem exploração, e pudesse desenvolver as ideologias liberais para aqueles que eles consideravam parceiros de classe dele. E foi somando a crise econômica com a crise política que estava ocorrendo aqui no Brasil contra Dom Pedro I, que em 1831, após o imperador retornar de Minas Gerais, numa visita que ele havia feito a Minas Gerais, que ele tinha sido muito mal recebido, ele tinha sido recebido como alguém indesejado, que ao retornar ao Rio de Janeiro, os monarquistas, portugueses monarquistas que eram amigos dele, eram próximos dele, faziam parte do reino também, com todas as regalias que eles recebiam por serem amigos de Dom Pedro I, fizeram uma festa a Dom Pedro I em homenagem a ele, que foi onde ocorreu uma manifestação no Rio de Janeiro, pessoas se manifestando contra os portugueses e contra toda a exploração que Dom Pedro I estava tendo, com relação às pessoas, pois ele estava vivendo bem, pois ele estava fazendo uma festa
enquanto ocorria tipo uma crise inacreditável que estava prejudicando a maioria das pessoas, que muitas pessoas não conseguiam, não tinham o que comer, é, outras pessoas que eram tipo, trabalhadores não tinham é, como ganhar dinheiro, tava ganhando, tipo, ganhava pouco dinheiro trabalhando para gastar muito com alimento, com coisas básicas. Então, em 1831, diante dessas manifestações, desses, dessas manifestações que a população estava fazendo diante do governo de Dom Pedro I, ocorreu a famosa Noite das Garrafadas, que foi quando os portugueses começaram a atacar garrafas nos manifestantes e pedaços de vidro, coisas que eles haviam quebrado neles, como forma de repressão, de deixar eles distantes, pois eles estavam em fúria diante do governo de Dom Pedro I. E estavam pedindo para ele abdicar, estavam pedindo pela saída de Dom Pedro I. E eles tinham o apoio de comandantes militares. Comandantes militares do Brasil mais prestigiados, como os irmãos Silva, aderiram ao protesto. E Dom Pedro I se viu obrigado a abdicar o trono, deixando apenas seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos, em 7 de abril de 1831. Ele partiu para a Inglaterra com o objetivo de constituir um apoio para recuperar o trono de Portugal, que estava com o seu irmão mais novo. Visto que Dom Pedro I, ele sim era o sucessor de seu pai, pois ele era o irmão mais velho. Portanto, para dar uma recapitulada no que foi ensinado até agora, da aula de hoje, nós podemos concluir que Dom Pedro foi muito autoritário. Ele queria ser quase que um rei absolutista. Ele queria ser um imperador, ter o poder absoluto de dissolver a Constituição, a Constituinte, dissolver a Constituição ou o Parlamento, caso ele quisesse, para fazer aquilo que ele acreditava que seria certo. Isso já tirava o apoio dele com relação aos liberais, tanto moderados quanto exaltados. Depois ele fez uma péssima organização com relação à economia do Império, pois a economia ela não era dividida, ela não era utilizada para cada província, para cada província de se desenvolver, mas sim era utilizada apenas para o imperador e apenas para as capitais, ou para a capital que esse período era o Rio de Janeiro. Então existia uma crise social, econômica, que era, tipo, era algo muito visível e muito duro. E isso fazia com que as pessoas se manifestassem e elas fossem contra o império de Dom Pedro. Fazia com que elas tivessem uma rejeição ao império dele. E teve as medidas que foram as guerras que o Brasil se meteu, foi a Guerra Cisplatina e a guerra contra as províncias do Rio da Prata, que agora é a Argentina, e a Guerra Cisplatina, que foi com a resistência que ocorreu na região cisplatina contra o Império Brasileiro, pois eles não se consideravam brasileiros e eles queriam uma unidade própria, porque eles percebiam que o Brasil só estava explorando aquela área, aquela região que hoje é o país Uruguai. Com essa quantidade de políticas que deram errado e essas guerras que o Brasil se meteu nesse princípio que foram, tipo, gastaram muito dinheiro, muitas pessoas morreram, foi gasto muito dinheiro, isso intensificou a crise que já existia nesse território, no território do Império, nas regiões que não eram mais voltadas ao centro. E o dinheiro ele ficava apenas concentrado na mão dos fazendeiros, então a população ela estava morrendo de fome.
E isso intensificou críticas e greves, revoltas, tanto na capital quanto em outras regiões do país, contra o governo do imperador, que fez com que ele abdicasse e a partir daí começa o período que a partir desse momento começa o período regencial, que é o período que a gente vai explicar melhor as funções dele no próximo vídeo, na próxima aula. Porém, a gente já pode delimitar que o período regencial, a narrativa que foi ganha foi a dos liberais. Porém, não a dos liberais exaltados, que eram os liberais que queriam, queriam mais tipo, independência das províncias e queriam uma forma de federalismo aqui no país. Mas sim, quem ganhou esse discurso foram os liberais moderados, que eles preservavam a estrutura monárquica, porém eles queriam eles queriam mais autonomia econômica para as províncias, para elas decidirem e conquistarem aquilo que cada província imaginaria que seria suficiente para seria uma evolução na economia dela. Então ela tipo, ela teria ela mesmo, ela por ela própria faria o controle da sua economia. Ela saberia no que ela iria gastar, no que ela precisava mais desenvolver com relação a podia ser manufatura, podia ser não sei, café, por exemplo, tipo, quais regiões ela poderia plantar mais, investir mais em plantações de café, e aí talvez plantações de menor porte, né? Uma plantação familiar. Ela teria a autonomia para decidir o que fazer naquela região, e não o governo central, como acontecia nesse momento. E também existiam os monarquistas, que eram os ligados a Dom Pedro, que eram os portugueses, geralmente portugueses, ligados ao Dom Pedro, que queriam que Dom Pedro retornasse para o Brasil, de Portugal para o Brasil, que ele primeiro tinha ido para a Inglaterra, porque a Inglaterra era a maior parceira comercial de Portugal, e ele queria que a Inglaterra reconhecesse ele como o novo rei de Portugal, pois quem estava era o irmão dele, o irmão mais novo dele, porque ele estava aqui no Brasil, ele tinha proclamado a independência aqui no Brasil, ele tinha se tornado imperador aqui do Brasil, e Dom João VI, que havia morrido em 1828, se eu não me engano, ele assim que ele morreu, quem assumiu foi o irmão mais novo dele, o irmão mais novo de Dom Pedro, que é irmão de Dom Pedro, que estava governando Portugal nesse período, era Miguel I. Era o Miguel I, o irmão mais novo de Dom Pedro. Então ele foi para a Inglaterra para firmar pacto com o principal parceiro comercial de Portugal, que era a Inglaterra, para que eles reconhecessem Dom Pedro I como o rei de Portugal e ele retornasse para Portugal. Ele retornou e os absolutistas aqui, os monarquistas, eles queriam que Dom Pedro retornasse para o Brasil para que ele para que ele se tornasse o imperador aqui do Brasil novamente, pois eles eram monarquistas e ele era o único com direitos à coroa nesse período. E existia esse perigo para os liberais e a intenção de alguns monarquistas de tornar o Brasil, tornar Portugal a metrópole, tornar o Brasil colônia de Portugal novamente. Pois, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro I iria unificar os reinos novamente. E Portugal seria a metrópole, seria considerada a metrópole, enquanto o Brasil ia retornar à posição de colônia, o que prejudicaria os liberais nesse momento, pois a colônia ela é incrivelmente explorada pela metrópole com relação econômica. Primeiramente, pelo fato da colônia só poder comerciar com a metrópole.
e ela quem decide com quem mais que ele vai poder comercializar. Geralmente é só a metrópole mesmo. Porém, aqui acontecia por debaixo dos panos comercializações com a Espanha, com os países aqui em volta, o que acontecia de forma ilegal. Porém, Portugal através da força de Portugal só permitia que o Brasil comercializasse com a Portugal, que era metrópole naquele período, no período do Brasil colônia. Enfim, é, acho que essa é uma explicação de como que surgiu o período regencial, que é o período que ocorreu uma das maiores crises institucionais aqui no país, com relação ao Império, com relação a quem estaria na liderança, pois existiria uma disputa entre mas a gente pode considerar três integrantes fundamentais para essa disputa, que são os monarquistas e os liberais, os exaltados e os liberais moderados. Que isso a gente vai ver melhor no próximo vídeo. Mas bora deixar uma pergunta aqui, uma pergunta que eu elaborei para que seja respondida nessa aula. E vamos deixar aqui com essa pergunta para reflexão. Vou deixar 10 minutos aqui de espera para ser feito a pergunta a ser respondida. Vou deixar primeiro 5 minutos para que a pessoa consiga ler, que a pessoa leia e tente responder. Depois, os outros 5 minutos eu vou utilizar para a pessoa ir acompanhando a explicação de como responder essa pergunta. Bom, a questão é a seguinte: as revoltas do período regencial não se adequaram a uma moldura única. Elas tinham a ver com as dificuldades da vida cotidiana e as incertezas da organização política, mas cada uma delas resultou de realidades específicas, provinciais ou locais, retirado do livro do Boris Fausto, História do Brasil. Por exemplo, a Guerra dos Farrapos, que ocorreu no Rio Grande do Sul, em 1835, ou também conhecido como Revolução Farroupilha, em que os adversários dos gaúchos deram o nome farrapos a eles, ou seja, os monarquistas deram o nome de farrapos a eles, pois quem estava na guerra estaria utilizando roupas, tipo, roupa suja, roupa estragada, roupa velha, roupa rasgada. Então seria só uns farrapos, seria a guerra dos farrapos, porque todo mundo que tava ali estava se vestindo com roupas antigas, roupas que deveriam ter sido jogadas fora, por exemplo, dentro dessa perspectiva da elite, das elites do monarquistas. Então, a gente vê que elas têm, tipo, mais quem estava comandando essa revolta, revolução, guerra dos farrapos, seriam a elite dos estancieiros, criadores de gado da província, ou seja, seriam aquelas pessoas os fazendeiros, donos de proprietários de gado, cabeça de gado. Pois essa revolução, a Revolução Farroupilha, foi motivada por essa classe eles motivaram essa guerra. Eles fizeram que as pessoas se revoltassem contra o Império, de forma a querer separar o Rio Grande do Sul do resto do país,
se tirar o Rio Grande do Sul assim como ocorreu na Guerra Cisplatina, assim como na Guerra Cisplatina, eles queriam retirar o Rio Grande do Sul do bloco que formava o Brasil Império. Então eles queriam ser um país à parte. E essa foi a Revolução Farroupilha, em que foi motivada pelos criadores de os criadores de gado da província. E elas tinham como princípio o fato da província valorizar muito mais o mercado externo, valorizar muito mais a produção da monocultura, do café, por exemplo, que estava sendo utilizado para transportar que era exportado para a Europa, e o Brasil lucrava em cima disso, em cima da exportação, ao invés do consumo de carne, que era local, que esses proprietários de gado eles estavam sofrendo muito com impostos e com a crise que estava ocorrendo naquele período. Então eles motivaram a população para falar: vocês estão sofrendo essas condições de merda, essas condições horríveis de vida, pois o Brasil está focando apenas no mercado externo, foca apenas na monocultura, na produção de café, e hoje de soja, né? Mas na produção de café que era exportado para o mercado exterior. E isso gerava os lucros do país, porém não dividia o lucro para a população, porque o lucro ficava apenas tipo, nas mãos dos fazendeiros. E isso movimentava a economia do país. Enquanto os produtores de gado, eles queriam espalhar vender carne mais barato. Na verdade, eles queriam lucrar. Essa era a questão. Mas eles convenceram a população que eles poderiam vender muito mais barato se o Estado valorizasse mais o mercado interno. Então, as pessoas elas foram guerrear, foram para a guerra para dividir, para separar o Rio Grande do Sul do Brasil, do restante do Brasil, porque se o Rio Grande do Sul fosse unificado, tivessem relações comerciais com a Argentina, o Uruguai, nesse período que estava se formando o Uruguai, eles teriam mais lucro. Até porque eles já tinham relação comercial mais estreita com esses locais, e isso sustentava a economia deles. Bom, partindo dessa leitura, uma leitura dessas narrativas demonstra que elas estão refletindo sobre, daí tem algumas alternativas aqui. Entendendo todo esse período político e essas afirmações, a gente consegue refletir e ver que as advergências alternativa A, as adversas crises existentes no período regencial devido à crise política e econômica que o Império estava vivendo. Isso seria refletido sobre as diversas crises existentes no período regencial devido à crise política e econômica que o Império estava vivendo. B. Um momento da história brasileira em que o povo estava muito revoltoso em busca de um regime republicano. C. O período em que Dom Pedro I havia abdicado, deixado seu filho de 5 anos para governar em seu lugar quando atingisse a maioridade. D. A volta de seu pai, Dom João VI, a Portugal, deixando Dom Pedro I para governar a colônia em seu nome. E. A Guerra dos Farrapos, que criticava as medidas do governo central, visto que priorizava o mercado externo ao mercado interno. Dentro dessa perspectiva, qual se encaixa melhor para todas as revoltas que existiram aqui no Brasil durante o período regencial? A, B, C ou D? Bom, a gente pode ir por eliminação. A E fala única e exclusivamente da Guerra dos Farrapos. Então não pode ser ela, porque aqui a pergunta está querendo saber sobre todas as revoltas. A D fala sobre a volta de Dom João VI para Portugal e Dom Pedro I, que foi deixado para governar a colônia. O que não faz sentido com nada. A C, o período de Dom Pedro I havia... Não.
período em que Dom Pedro I havia abdicado, deixando seu filho. Aqui só fala que assim só fala que Dom Pedro I abdicou e deixou o filho dele para governar. O que também não responde o motivo das revoltas. Em todos os locais do Império, em todos os momentos. A B não faz muito sentido porque nem todo mundo acreditava nem todo mundo queria que estava revoltoso porque em busca de um regime republicano, porque tinha muitas pessoas que estavam querendo que Dom Pedro voltasse para organizar a situação do Brasil, organizar o Império. E a A, que fala das diversas crises existentes no período regencial devido à crise política e econômica que o Império estava vivendo, que é a que mais se aplica que é a reflexão que mais se aplica aos motivos das revoltas que estavam existindo, pois era uma crise política e uma crise econômica que geravam essas revoltas em todo o Império. É isso. Esse é o vídeo de hoje. A próxima aula a gente vai falar sobre o período regencial em si, os conflitos que existiam nele, e a gente vai dar uma pitadinha no final sobre o que é ser brasileiro na terceira e última aula.